Record, já está gravando, e aí eu vou fazer o compartilhamento daquela tela em que nós estávamos, tá? Ó, era essa aqui, eu vou voltar um segundinho aqui, porque eu não sei se pegou bem no final, o que tá rolando aqui. Mas cuida que o professor recebe uma cópia de tudo que é escrito. Não sabia disso. Preciso Professor, investigar. eu quero fazer uma pergunta, que eu sou um Pergunte. pouco lerda. Não, não tem É, problema. Mete bala. é para dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, né? Isso, Ou no é... LMC Ou é é... assim. No LMC Ah, é assim. tá. Isso aí, tá? Tá bom. Tá. Obrigada. Ok. Então, retornando aqui, ó. Nós havíamos aqui já completado, né? Esse anterior aqui, reduzindo uma unidade para 1.000, reduzindo uma unidade para 999. E nós concluímos também que haveríamos de fazer as simplificações, os cancelamentos. 3 que multiplica, 3 que divide, 4 que multiplica, 4... Lembra que os cortes antes, eles eram assim, olha só que legal. Eu cortava esse aqui com esse aqui, ó. O corte era assim, ó. Né? Era em direção, vamos supor, subindo. E agora o corte, se observar, ó, ele é descendo, ó. Olha como que é o corte, ó. O corte agora, no outro exercício a gente cortava tipo esse com esse. Agora nesse aqui o corte é esse com esse. É porque mudou a natureza do exercício, né? Lá era menos, aqui é mais. Aqui, cancela. Aqui, cancela. Aqui, cancela. Ah, o 7 sobrou, né, Sor? Não sobrou, porque a próxima aqui, o invisível, é 7 em cima e 6, 7 embaixo e 6 em cima. Aliás, é 8 em cima e 7 embaixo. Então, haverá de ter cancelamento do 7 com 7 de novo. A mesma coisa do 8 com o próximo aqui. Esse 1.000 aqui cancela com esse 1.000. Esse 999 cancelará com esse 999 invisível aqui atrás. E aí eu fico com o que sobrou. O que sobrou? Esse 2 aqui. Então, embaixo é 2. E em cima cortou, 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 cortou. 1.001. Então me sobrou 1.001 sobre 2. Alternativa E. Que ele poderia ter feito a divisão, né? 500,5, né? Podia ter dividido isso também e colocado uma resposta decimal. Tá certo? As duas iguais, bem dentro daquilo que nós falamos na aula passada de frações. Certo? Certo. Sim, senhor. Tranquilo. Então vamos para o Enem agora. Eu trouxe algumas questões do Enem também. Deixa eu começar a ver por qual que eu vou começar. Vou começar por essa aqui, ó. Bem, acho que essa aqui é light. Beleza. Tá, Samantha, vamos conversar. Tu tá com dificuldade? Tava travando para ti? Sim, tava travando pra mim. Eu não tava conseguindo acessar e tava trancando demais. Não saía nem o seu áudio pra mim, agora eu consegui. Tá, eu vou colocar assim. Muitas vezes, provavelmente, é a tua banda, tá? É a tua internet. Daí o que eu te recomendo quando acontecer esses problemas aí? Sai e entra de novo. Tá? Às vezes é Eu fiz oscilação. isso, mas o problema eu acho que é o meu notebook, porque como ele é antigo, eu acho que ele tava travando demais por conta que eu nunca acessei o Zoom. Então, Uhum, eu acho que podia ser isso, né? E uhum. como é a minha primeira vez acessando, eu acho que ele não estava suportando. Então, eu fiz, Essa refiz e guria consegui começa a instalar estourar o a É, aplicativo. isso aí. É que assim, existe É umas no macumba, existe umas macumba em computador, que assim, às vezes quando tu instala um troço, e tu tá usando, ele meio que tá atualizando o driver, ele tá baixando coisa, ele continua meio que na camufla fazendo operações, entende? Isso vai te roubando um pouco de velocidade, muitas vezes é isso. Depois que ele estabiliza, ele não vai fazer mais. Então tem um monte de macumbaria que tem aí que... Mas agora que bom que tá tudo certo, então. Tá Tá? certo, muito obrigada, professor. Nada. Vamos dar ali. Bom.
Olha só, essa aqui é a questão do Enem, essa questão é bem antiga, tá? Essa questão, se não me engano, ela é 2009. É uma questão antiga, tá? Ela tem bastante tempo, mas é uma questãozinha bem boazinha para nós iniciarmos aqui analisando o Enem. Tá, beleza. Uhum. Entendi, Cris, concordo contigo. Olha só, vamos lá, diz assim, um professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com os conceitos e explicações conforme a figura seguinte. Esse negócio de lousa aí é o quadro, tá? É o quadro negro, chamou ali de lousa, né? Não chamamos de lousa. Então, pegou o quadro, dividiu em 4 partes iguais e diz assim, ó, preencheu 75%. Cara, eu tô vendo que ele preencheu 3 partes. Então, ele poderia ter dito exercício assim, ó, ele dividiu em 4 partes e preencheu 3, ou seja, ele preencheu 3/4. Mas o exercício preferiu prestar essa informação no formato percentual. Pô, então eu consigo concluir, nota que eu nem li o resto do exercício, mas eu já consigo concluir que 3/4, que é o que eu observo na figura, equivale a 75%. Porque ele está me dizendo isso. Ele está me dizendo que o quadro ficou preenchido com 75% do espaço. E eu observo que isso se refere a 3/4. Até aqui tá tranquilo? Professor, nessa Oi. conta também daria para usar a regra de 3, né? Dá sim. Bom, fechamos com 3/4 igual a 75%. Agora vamos continuar com a leitura. Algum tempo depois, o professor apagou a louça por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando 40% do espaço dela. Então, o que ele fez depois? Ele apagou e usou 40%. E aí, o que ele está pedindo? Ó? Ele está pedindo qual é a figura aqui, ó, que equivale a 40%. Letra D, não pode, né, falar isso, mas letra D, jamais. Não tem como, menor possibilidade. Não. E a letra E também, menor possibilidade, não. E a letra B também não. Eu elimino 3 de cara, só pela minha intuição, né? Só pela minha percepção matemática. Por que eu eliminei de cara essas 3 alternativas? Porque A as B duas de baixo seria são maior que 50%, né? 50 e a B é A B 50. seria exatamente a metade, seria 50%. Tá, e as outras duas, por que eu eliminei também? Elas são maior que 50. Maior do que a metade, né? Eu tenho 3 pedaços de 5. Isso dá mais de 50%. Né? Isso aqui, ó, é maior que 50%. E aqui eu tenho 4 de 5. Piorou o negócio. Aqui tá maior ainda, muito maior ainda que 50%. 40% a gente sabe que é, metade, que é menos da metade. Então, ou é letra A ou é letra C. Bom, então aí já tem um raciocínio legal. Né? Fazendo quase nenhuma conta ou nenhuma conta, já elimino 3. Tá, mas qual é a relação aí? Bom, essa questão, ela trata da equivalência da fração com uma linguagem percentual. Quer dizer, encontrar a fração que equivale a uma certa porcentagem ou vice-versa. Encontrar a porcentagem que equivale a uma certa fração. Como é que se faz isso? Usa fração decimal, ou também chamada centesimal, decimal ou centesimal. Usa fração decimal, usa denominador 100. É isso que tu vai fazer. Então, se eu quero encontrar a fração correspondente a 40%, sabe o que eu faço? Ó, eu quero descobrir isso aqui. Ó. Eu pego 40% e transformo em fração. Como que eu faço isso? 40% é 40 por 100. Por isso o nome, 40%. Quando tu faz aniversário em casa, lá do teu irmão, né, do sobrinho, enfim, faz aniversário em casa, a gente sempre faz, agora não pode fazer aglomeração, tá? Ninguém vai fazer festinha em casa mais agora, certo? Mas quando se fazia, um tempo atrás, festinhas em casa,
Daí tinha que comprar salgadinho. Lembra de comprar salgadinho e docinho? Negrinho, branquinho. Não fala negrinho. Fala brigadeirinho, aquele cajuzinho, aquele olhinho de sogra, que eu adoro olho de sogra. Adoro olho de sogra. Quindinzinho, pastelzinho e por aí vai. Não tem que comprar o salgadinho na vizinha? Tem a vizinha da esquina que faz para vender, não tem? Bone daquelas caixas de camisa? Tem ou não? Vocês são Nutella ou são raiz? Sim. Tem, né? Tem. Festinha raiz é ir na vizinha comprar salgadinho dentro da caixa de camisa. Aí o que acontece? Aí, a vizinha vende salgadinho. Como é que a vizinha vende? Ela vende o cento. É tanto o cento do salgadinho. O que é o cento do salgadinho? É a quantidade 100. Então, cento é 100. Né? Quando faz cento, é 100. Então, por cento é por 100. Por que caixa de camisa? Mas não parecem aquelas caixas de camisas, né? Sim, aquelas caixas de camisa, e tem ela chata com a tampa. Caixa de camisa. Então tá. Agora que eu transformei então em porcento, tá? 40% é 40 por 100, já faço os cancelamentos aqui, ó. Simplificação, eu posso ir simplificando por 2, por 5, eu vou simplificar aqui por 10, cancelando esses dois zeros. Isso restou para mim 4 para 10. Faço mais uma simplificação aqui, uma divisão em cima e embaixo por 2. Simplificar é isso, né? É dividir embaixo e em cima pelo mesmo número. Então, estou simplificando por 2. 4 por 2 é 2. E 10 por 2 é 5. E eu tenho a fração aqui, ó, 2 para 5. 2 quintos. E o que é 2 quintos? Divide o quadro em 5 fatias, em 5 partes, e ocupa 2 fatias. É 2 de 5. 2 de 5 eu observo na alternativa C. Olha a questãozinha bem tranquilinha, suave na nave. Sim? De boa? Tranquilo. Então tá. Vamos mais uma de Enem? Professor, eu acho que o que mais assusta no Enem é o que está escrito no caso. Uhum. Porque a conta nem é tão difícil, mas o enunciado te deixa mais assustado do que o resto. Uhum. Tem como resolver isso, tá? Como que a gente supera isso? Exercitando, tá? Assim, ó, o tipo de questão do Enem, embora a URGS tenha se aproximado, os vestibulares em geral, tenham se aproximado um pouco do Enem, e o Enem também, nas suas modificações ao longo das provas, também se aproximou um pouco das provas de vestibulares, então elas se aproximaram, muitas questões, elas são semelhantes. Às vezes tu olha uma questão, tu não sabe direito se é do Enem ou se é de algum outro vestibular, porque eles ficaram mais próximos. Tem ainda larga diferença, né? Porque a matriz de referência do Enem, o tipo de elaboração de item, né? Assim, o tipo, e até de alternativa, tem um viés, um caminho, e os vestibulares têm um outro. Mas, enfim, estão mais próximos. E aí, como que se melhora, né, essa capacidade de manusear esses tipos de questões? Resolvendo provas antigas. Né? Então, resolvendo questões do próprio Enem. É assim que tu vai se familiarizando com essa linguagem, com esse formato de elaboração, né? E tem muitas questões do Enem que, assim, ó, ela tem três pedaços, tá? Isso é nítido. Não são todas as questões, mas muitas. Essa, por exemplo, não se enquadraria nisso que eu vou falar agora. Que é assim, ó, ela tem um texto, certo? Que esse texto, em geral, não tem dado relevante para o cálculo, mas só te situa a respeito do que se está falando. Então, ele vai te contar um aspecto histórico, vai te dar o nome de alguém, vai te contar uma historinha. Depois, no miolo, tem efetivamente os dados numéricos e depois vem a pergunta. Então, o que se recomenda nesse tipo de questão, assim, que tu consegue ver aqueles 3 parágrafozinhos? Tu vai primeiro na pergunta, lê a pergunta, porque daí na pergunta tu vai ver o que está sendo pedido. E aí tu vai observar que, de repente, aquele texto lá inicial, ele é histórico, ele não vai trazer nenhuma gama de informação. Então, tu já vai para a segunda, tu dá mais relevância para a leitura, mais concentrado na segunda e na terceira parte. Tá? Então, isso, como é que eu aprendo a enxergar isso? Como que eu consigo identificar? Fazendo questões. Né? Não tem outro jeito, tá? Não existe mágica. Existe o quê? Resultado
fruto do trabalho. Tá? Estudar matemática é trabalho. Eu falei isso lá na primeira aula. É trabalhoso, dá trabalho. A gente gasta tempo, porque é manuseio. Tá? Não tem outro jeito. Tá? Então, é isso que eu tenho para te dizer. Tem que fazer questões. Ah, só eu vou fazer uma questão e não consigo. Cara, se for do Enem, cara, assim, tem bilhões de gente que resolve as questões. Eu não gosto muito de resolver Enem, porque todo mundo resolve. Então, mas tem muita gente que resolve o Enem, as questões do Enem. Então, se tu digitar no YouTube ali, Enem 2017, questão da escada. Matemática, Enem 2017, escada. Pum, vai abrir 4, 5, 10 resoluções. E aí tu vai olhar a resolução, ver o que o cara pensou. De repente, olha a outra pessoa, o que ele pensou. E aí tu vai começar a aprender a pensar igual eles. Igual os caras que estão resolvendo. No meu canal também tem muita coisa resolvida de Enem. E a URGS também, da mesma forma. Tu pega a questão, não sei. Vai olhar o vídeo, vai ver como que foi feito. Ah, foi feito assim, eu esqueci esse detalhe, deixei escapar isso aqui. Eu me equivoquei nisso. Daí tu começa a pegar essas manhas, tá? É mais ou menos assim que funciona. Oi, Estão me ouvindo? Hã? Estão me ouvindo? Eu tô? Por um acaso, durante o cursinho, a gente vai fazer alguma prova ou, tipo, avaliações para ver como é que a gente está na aprendizagem? Simulado, sim, o pessoal sempre faz, tá? Eu, por exemplo, aqui, ó, eu vou contar um segredo para vocês bem baixinho, vocês não espalhem. Eu já tenho simulados prontos, tá, para essa prova da URGS. Por quê? Porque eu tive que fazer 2 simulados para universitário, que eu trabalho no universitário. Então eu já tenho isso pronto, entendeu? Daí quando chegar a minha vez, eu já tenho pronto. No modelo URGS, por exemplo. Daí eu já disponibilizo a prova de vocês. Prova para vocês, tá? Então, quando chegar a época dos simulados, o pessoal começar a se organizar para simulado, eu já tenho 2 prontos. Certo? Só me pedir. Tá? Eu só não posso divulgar agora porque eles ainda não foram aplicados. Tá bom, Um já obrigada. foi aplicado, o outro não. Tá? Mas sim, se faz sim, tá? Se faz. Tu é desse grupo que tá entrando hoje, Fátima? Bom, Tá. eu sou irmã da Fátima, só que a Fátima botou o e-mail dela no meu computador e eu não vi, eu fiquei com o e-mail da Fátima, mas meu nome é Luma e eu sou irmã da Fátima. Ah, entendi a confusão. A tua irmã da Fátima? Depois eu tenho umas coisas para Meu te nome é contar, Luma então. Depois eu tenho umas e coisinhas para te ela contar. botou no computador Tá. e ficou. Daí ficou e eu não tirei, não tinha visto que eu não sei mexer no Zoom. Tá. Assim, ó. É Luma, né? Isso. Luma. Olha só. Posso chamar Lu? Lu. Todo mundo chama Lu? Ou não? Costumam me chamar de Lulu, mas Lu também pode. Tá. Então eu vou chamar de Luma como todo mundo. Luma é o seguinte, ó, eu tenho muito material, tá? Eu tenho muita coisa pronta, assim, em vídeo, de assuntos que tu imaginar, de prova que tu imaginar, eu tenho muita coisa pronta. Então sempre eu quero uma lista de exercício disso. Isso vale para todos, tá, pessoal? Eu quero tal coisa. Eu já estou mais adiantado. Eu já estou, professor, eu já estou estudando lá as funções, já estou estudando lá a trigonometria, já estou estudando lá a geometria analítica, e eu quero exercício. Eu tenho, tá? Eu tenho, tudo resolvidinho. É só me pedir, tá? Por favor, tá? Sem custo. É só me pedir. Não, é Luma, o Alisson. É Luma, né? Tá. Vamos lá. Vamos fazer mais uma do Enem. Tá. Deixa eu ver aqui essa questão aqui. Deixa eu ver. Beleza. Compartilhada. Ó, essa questão já é um pouco mais nova, tá? Diz assim, no tanque de um certo carro de passeio, cabem até 50 litros de combustível. E o rendimento médio desse carro na estrada é de 15 km por litro de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 quilômetros, o motorista observou que o marcador do combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme figura a seguir. Está ali a figurinha do ponteiro do marcador de combustível. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem até a chegada a seu destino 5 postos de abastecimento de combustível, localizados a 150 quilômetros, 187 quilômetros,
450 quilômetros, 500 quilômetros e 570 quilômetros do ponto de partida. Qual a máxima distância em quilômetros que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada? Ou seja, a pergunta é, ele vai abastecer no posto de 150, no posto de 187 quilômetros, no 450, no 500 ou no 570? Nota que o 570 já está quase chegando, né? No lugar, porque a viagem tem 600. É quase no finalzinho da viagem. Então, essa é a ideia. Vocês entenderam aí o exercício? Mais ou menos. Quem não entendeu? Eu não entendo. Boa, muita gente. Eu também Eu não. também não, eu também não, tá? Isso aí, ó, pessoal, nem assim, ó. O exercício, às vezes, ele tem muitas informações em rede, tá? Informações, e o exercício acaba ficando meio truncado, ele acaba ficando quase chega a ser confuso, certo? Então, ele tem muita informação, as informações estão interligadas, então, eu preciso, antes da resolução, esquematizar o exercício, fazer o que eu chamo de mapa mental do exercício, ou esqueminha do exercício, ou resumo do exercício, tu chama do jeito que tu quiser, é aquele teu jeitinho de organizar o exercício num formato resumido, para a partir desse resumo, efetivamente, fazer a resolução. Então, se um bom resumo do exercício elimina isso aqui, ó. Daí não, porque senão tu fica lendo o exercício 5, 6 vezes durante a prova. Cada vez que tu precisa de uma informação, tu fica catando ali, fica procurando, fica lendo, e aí tá o cansativo da questão. Então, um bom resumo da questão, um bom esquema, economiza tempo resolutivo mais adiante. Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Fazer tipo um resumo. No tanque do carro, passeio, cabem 50 litros. Então, eu vou pôr assim, ó, tanque, ó, eu vou entender depois o que é. Tanque, boto igual e boto 50 litros. Aqui ele usa L maiúsculo, tá, pessoal? Aqui, ó, quilômetro por litro, ele usa L maiúsculo. O certo, tá, é L minúsculo. Por que que se usa L maiúsculo? Porque o L, o litro, a palavra litro, a abreviatura da palavra litro, quando eu digito, quando uso os caracteres de digitação, fica uma coisa mais ou menos assim, ó, e aí fica próximo ao 1. Então, para não confundir com 1, se usa o L maiúsculo. É uma licença poética para não confundir com 1, tá? Mas o certo mesmo é L minúsculo, tá? Qualquer unidade, metro, quilômetro, decímetro, tudo é letra minúscula. Vamos lá que me deu o aviso aqui. Bom, tanque tem 50 litros de capacidade, de volume, né, de espaço total. Beleza, fui até aqui, ó, vou marcando, ó, fui até aqui. Ao sair para uma viagem de 600 quilômetros, olha só, viagem tem um percurso de 600 quilômetros. Ó, vim até aqui. O motorista observou que o marcador do combustível estava exatamente sobre uma das marcas, blá, 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 blá. Então, agora eu tenho que ver o que eu tenho aqui no tanque. Aí é aqui que entra a fração. Então, nota que até aqui, deixa eu pegar uma cor mais visível. Até aqui, ó. Até aqui é um inteiro, né? Até essa marca é o tanque completamente cheio. Se eu pensar, ó, aqui, ele mesmo está dizendo que aqui é a metade. Tu consegue perceber que o ponteiro está bem no meio entre a metade e o inteiro? Sim? Isso não é um terço. Hã? Sim? Isso não é um terço? Exatamente. Ó. Então, essa é disso que nós precisamos em termos de frações para essa questão. Eu tenho que definir qual é a fração do tanque que eu tenho em termos de combustível. Até quanto do tanque está ocupado com combustível. É isso que eu tenho que detectar aqui, ó, nesse ponteirinho. Professor, e como é que eu vou fazer isso? Cara, usa a aula passada. Não vai usar ponteiro. Tu vai pegar o tanque e vai fazer o seguinte, ó. Olha só. O tanque, ó, ele tem um meio aqui, ó. Isso aqui é o meio. E ele
o ponteiro está entre o meio e o inteiro. Então, o ponteiro está aqui, ó. É aqui que está o ponteiro. E aqui, claro, eu vou dividir também, né, em partes iguais. Então, o tanque, ele está com isso aqui de combustível, ó. Tu consegue enxergar que esse desenho que eu fiz equivale ao ponteirinho aqui que marca o combustível? Tu consegue entender que o ponteiro aqui, ele está apontando para esse espaço entre o meio e o inteiro? Tipo isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma fatia, ó. Aqui outra fatia, ó. Aqui outra fatia. E aqui outra fatia. São 4 fatias. E o ponteiro pegou quantas? 3 partes, 3 fatias dessas 4. Então, qual é a fração do tanque que está sendo ocupado por combustível? 3 por 4. 3 por 4, 3 quartos. Bom, então tá. Então, já tenho aqui a fração. Então, até aqui eu já analisei o exercício. Depois diz que eu tenho os postos. Bom, os postos aqui são só informativos. Eu vou colocar até aqui, ó, num outro espaço. Ó. O mais próximo, 150 quilômetros. Depois eu tenho um logo adiante, 187 quilômetros. Depois eu tenho ainda um outro aí bem mais longe, 450 quilômetros. Depois eu tenho um de 500 quilômetros. E o último posto é quase no destino, né? 570 quilômetros, já que a viagem é de 600. Então a pergunta é, qual é o posto mais longe, mais longínquo que eu vou usar para abastecer? Porque ele diz, qual é a máxima distância que eu percorro até fazer o reabastecimento? Quer dizer, o máximo que eu consigo andar. Claro que eu posso abastecer logo no primeiro, se eu quiser, ou no segundo, mas ele quer saber qual o posto mais longe. Então eu tenho que saber quanto que vai durar essa gasolina. Bom, primeira coisa que eu vou fazer. Ó, tá quase na hora de terminar a aula. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular 3 quartos, que é o que eu tenho no tanque, 3 quartos de 50 litros. Alguém já explicou para vocês isso, como se calcula 3 quartos de 50? Alguém explicou isso para vocês? Não. Ah, Tu colocou um embaixo? Tu pode ser? transforma o segundo em fração? Não? E o Tá. D vira uma multiplicação. Isso, aula passada, lembra? Aula passada, fração de quantidade. Fração de qualquer coisa, multiplica. O D é vezes. Então, isso aqui, ó, é 3 quartos vezes 50. Simples assim. Então, dá para dizer que isso é 150 quartos. 150 divide por 4. Que eu posso, inclusive, né, simplificar isso e fazer 75 meios. E isso vai resultar... Ele tem 50 litros, Isso vai resultar 75 dá 37,5. Se fosse 70, daria 35, vai dar 37,5. 37,5 litros. Ó, informação relevante, por quê? É o que eu tenho efetivamente de combustível dentro do meu tanque, certo? Entenderam essa parte? Sim? Entendi. Sim. 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 Ótimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou... como eu quero saber quanto que ele abastece, qual é a máxima distância que ele percorre, eu tenho que saber o quanto isso aqui, ó, quanto isso rende em termos de quilômetros. Eu já sei que em litros é 37,5. Agora, em quilômetros, quanto que é isso? Como é que eu posso fazer esse cálculo? Me ajuda aí. Uma coisa que eu não anotei, hein? Eu não anotei nos dados ali. O que eu sei? Viu só como eu ratei e agora eu tenho que ficar Eu sei catando no exercício?
Eu sei que ele anda 15 quilômetros por litro. Uhum. Então, Essa é a informação que a gente precisa para fazer a conta. aí é tipo a regra de 3 que tu queria fazer também. Ó, vou pensar assim, uma coisa que eu não anotei. Olha só como já fez falta, eu já tive que catar no exercício. Aqui, ó, o consumo dele, ou o rendimento, é de 15 km por litro. Ou seja, cada 1 litro, ele percorre 15 quilômetros. Então, se eu tenho 37,5 litros, para saber os quilômetros, o que eu faço? Eu pego 37,5 e multiplico por 15. Consegue perceber isso? Porque cada 1 litro faz com que eu ande 15 quilômetros. Se eu tenho 37,5 litros, 37,5 vezes 15. E aí eu faço a continha. Esqueço a vírgula. E faço a conta normal. 5 vezes 5, 25, me vai 2. 5 vezes 7, 35, 37, me vai 3. 5 vezes 3, 15, 18. 1 vezes 5, 5. 1 vezes o 7, o 7. 1 vezes o 3, o 3. 5. 7 e 5, 12. Me vai 1. 9, 16. Me vai 1. Aqui dá 4 e 1, 5. Duas casas, ó. Aliás, uma casa é 37,5. É uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, ele consegue percorrer 562 quilômetros com essa gasolina. Então, nota que se ele consegue percorrer 562 quilômetros, ele passa pelo posto a 150 quilômetros, ele passa pelo posto a 187 quilômetros, ele passa pelo posto 450, ele passa pelo posto de 500, porque ele consegue andar 562, mas ele não chega a 570. Então, ele não vai... Se ele não abastecer aqui, ó, vai faltar combustível, porque ele vai andar 562 quilômetros, não vai atingir o 570, vai ficar na estrada. Então, em qual posto que ele deve abastecer? Letra B. Letra? De 500. De 500. De 500. Por que isso? Porque é o posto que ele consegue chegar, que ele consegue ultrapassar no seu percurso. Certo? Então, tem que cuidar nisso. Então, 562 quilômetros, ele consegue ultrapassar. Tu vê que aqueles foram sacanas, né? Porque 562, ó, tá bem mais perto do 570. Vê se isso não é sacanagem, vê se não tem que dar uma camaçada de pau num cara desse. Ele colocou